Olá, aqui é o enfermeiro Ricardo. Nesse vídeo nós vamos aprender como realizar um cálculo de transformação de solução. Muito comum nós nos depararmos com esse tipo de questão em concursos públicos, em provas em hospitais, em processos seletivos. E é ideal para você auxiliar o técnico de enfermagem que esteja iniciando seus estudos em cálculo e administração de medicamentos. Esse vídeo, na verdade, foi uma promessa que eu havia feito para um colega de profissão, onde eu resolvi compartilhar com todos vocês. Espero que vocês gostem. Eu montei um passo a passo de uma forma bem objetiva. Eu espero que de alguma forma venha agregar conhecimento a todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Transformação de solução. As soluções se apresentam em concentrações variadas. São compostas por soluto e solvente, podendo ser apresentadas hipotônica, inferior à concentração plasmática, isotônica, mesma concentração plasmática, ou hipertônica, superior à concentração plasmática. Quando temos uma prescrição médica, com uma solução de concentração não disponível em nossos estoques, é necessário realizarmos a transformação da solução ou a transformação desse soro. Tenho certeza que você, em algum momento, já se deparou com esse tipo de questão em algum concurso público, em alguma prova lá no hospital onde você participou do processo seletivo. Então vamos ver o exemplo aqui abaixo. Prescrição médica: 500 ml de soro glicosado a 10%. Disponível 500 ml de soro glicosado a 5% e ampolas de 20 ml de glicose a 50%. Então a prescrição médica pede 500 ml de soro glicosado a 10%, nós temos à nossa disposição 500 ml de soro glicosado a 5% e para realizar essa transformação nós temos à nossa disposição ampolas de 20 ml de glicose a 50%. Agora, como iniciar o passo a passo, como nós iniciamos o nosso cálculo para iniciar essa transformação da solução ao qual se pede na prescrição médica? Então vamos lá. Primeiro passo: calcular quantos gramas de glicose há no frasco de 500 ml de soro glicosado a 5%, ou seja, calcular a concentração do soro disponível. E como nós fazemos isso? Nós vamos iniciar utilizando a regra de 3 simples, que ficaria da seguinte forma. Então, se nós temos 5 gramas em 100 ml, quantos gramas tem então em 500 ml, que é o que nós temos disponível na casa? Então, ficaria da seguinte forma. 100 vezes x igual a 500 vezes 5. 100 vezes x igual a 500 vezes 5 igual a 2.500. 2.500 dividido por 100, nós temos 25. Então, 25 gramas é a concentração que nós temos no nosso soro disponível. Guarde isso daí, 25 gramas. Segundo passo: calcular quantos gramas de glicose deverá conter o frasco de 500 ml de soro glicosado a 10%, ou seja, calcular a concentração do soro da prescrição médica. Então, agora nós vamos calcular qual é a concentração do soro da prescrição médica. Então, da mesma forma, nós vamos utilizar a regra de 3 simples, que vai ficar da seguinte forma. Se eu tenho 10 gramas em 100 ml, quantos gramas tem então em 500 ml? Mais uma vez, 100 vezes x igual a 500 vezes 10. 100 vezes x igual a 500 vezes 10 igual a 5.000, onde nós temos 5.000 dividido por 100, que vai ser igual a 50. Então, a concentração do soro da prescrição médica é de 50 gramas. Cada frasco de 500 ml de soro glicosado a 10% contém 50 gramas de glicose. Terceiro passo: calcular a diferença na quantidade de glicose do frasco de soro glicosado a 10% e do frasco de soro glicosado a 5%, a diferença entre o soro necessário e o soro disponível. Então, nós vamos agora calcular qual que é a diferença. Uma conta muito fácil, muito básica, uma conta de subtração, onde ficaria da seguinte forma. 50 gramas, que é da concentração da prescrição médica, e 25 gramas, que é a concentração do soro que nós temos disponível. Então, 50 menos 25 igual a 25. Então, nós precisamos acrescentar 25 gramas de glicose no frasco de soro glicosado 500 ml a 5% para transformá-lo em 10%. Então, nós precisamos de 25 gramas de glicose. Qual seria o quarto passo? Calcular quantos ml de glicose a 50% das ampolas é necessário para acrescentar 25 gramas de glicose no soro disponível. Então, eu tenho as ampolas à minha disposição. Então, quantos ml dessas ampolas eu preciso para acrescentar 25 gramas de glicose, que é o que falta para transformar nossa solução de 5% para 10%, como se pede na prescrição médica. Então, mais uma vez, utilizando a regra de 3 simples. Então, se eu tenho 50 gramas em 100 ml, quantos ml eu preciso para acrescentar 25 gramas para transformar essa solução?
Então vamos lá, 50 vezes x é igual a 25 vezes 100, 50 vezes x é igual a 25 vezes 100 igual a 2.500, x é igual a 2.500 dividido por 50, onde nós temos o resultado de 50. Então, nós precisamos de 50 ml ou 2 ampolas e meia. Preciso colocar das ampolas de glicose 50% para transformar o soro glicosado 500 ml 5% em 10%. Então nós vamos precisar de 50 ml para atingir os 25 gramas que nós necessitamos para realizar a transformação da nossa solução. Observação: devemos desprezar 50 ml do frasco original disponível e acrescentar a quantidade de glicose contida nesse volume que foi desprezado. Agora nós precisamos calcular qual foi a nossa perda ao desprezar esses 50 ml, como está aqui no quinto passo. Calcular a quantidade de glicose desprezada em 50 ml de soro glicosado a 5%. Então, mais uma vez, utilizando a regra de 3 simples, se eu tenho 5 gramas em 100 ml, quantos gramas nós perdemos ao desprezar 50 ml da nossa solução disponível? Então, 100 vezes x igual a 50 vezes 5, 100 vezes x igual a 50 vezes 5, igual a 250. X é igual a 250 dividido por 100, nós temos o resultado de 2,5. Então, perdemos 2,5 de glicose com a retirada de 50 ml. Sexto passo: calcular quantos ml de glicose a 50% são necessários para acrescentar 2,5 de glicose para repor a perda. Como nós fazemos isso? Mais uma vez, utilizando a regra de 3 simples. Então, se eu tenho 50 gramas em 100 ml, quantos ml eu preciso para atingir os 2,5 gramas que nós perdemos ao desprezar 50 ml da nossa solução? Mais uma vez, utilizando a regra de 3 simples, 50 vezes x igual a 2,5 vezes 100, 50 vezes x igual a 250,0. 250,0 dividido por 50, nós temos 5. Então, nós precisamos de 5 ml para repor essa perda. Então, a resposta ficaria da seguinte forma: devem ser acrescentados 55 ml de glicose a 50% no frasco de soro glicosado a 5%, 450 ml para transformá-lo em soro glicosado 10%. Teremos assim 505 ml de soro glicosado 10% e somente 5 ml a mais no volume prescrito. Ok? Deu para vocês entenderem como nós fazemos para realizar o cálculo de transformação de solução. Então, basta nós seguirmos esse passo a passo que fica bem fácil nós realizarmos o cálculo de transformação de solução. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.